tarde, pessoal. Primeiramente, eu gostaria aqui de me retratar a vocês sobre a foto que eu pus no Instagram e pedir desculpa a toda a Igreja Católica, aos cristãos. Para quem não sabe, eu fui batizado na Igreja Católica, toda a minha família, e essa foto gerou uma polêmica muito forte. Quando eu saí do Vaticano, eu estava na rua, as duas freiras, que eram brasileiras, me reconheceram, vieram, muito simpáticas, e nós tiramos as fotos e eu acabei postando. Foi uma infelicidade minha, porque eu vejo as pessoas me atacando de uma forma brutal, toda a mídia, e eu gostaria que vocês soubessem que eu não tive intenção nenhuma de ofender as pessoas da forma que estão achando, tá? Eu sou uma pessoa honesta, eu tenho família, tenho os restaurantes, faço um programa, tenho uma filha especial que me ensina muito, participo de muitos projetos sociais e estou aqui para me redimir, para pedir perdão aos meus seguidores, às pessoas que me admiram, e é isso aí, só Deus para me julgar mesmo. Fica com Deus, paz no coração, mais tolerante. Como vocês podem ver, essa história envolvendo Fogaça e a crítica que ele fez à Igreja Católica ainda está repercutindo. Muita gente me escreveu ontem, me escreveram para o meu e-mail também, e você percebe como essas questões religiosas aí mexem com os brasileiros, né? E quando você faz uma crítica à Igreja Católica, ao cristianismo, ou aos evangélicos, uma das primeiras coisas que você ouve atualmente é que é muito fácil você criticar o cristianismo estando num país cristão. Eu quero ver você criticar o Islã estando num país muçulmano. E essa afirmação, ela é verdadeira em vários aspectos, eu quero abordar alguns aspectos para vocês aqui também. O primeiro deles eu mencionei no vídeo de ontem, que tem a ver com esse legado iluminista da história ocidental. Então, se hoje a gente pode criticar o cristianismo, pode criticar as religiões, pode questionar certos dogmas, certos princípios religiosos, pode criticar figuras religiosas, é justamente porque na nossa história ocidental a gente tem um momento no qual pensadores, filósofos, cientistas desafiaram e surgiram em grande parte em oposição aos dogmas religiosos. Uma coisa que precisa ficar muito evidente aqui é que o iluminismo surge em grande parte como reação a isso. São pessoas buscando um mundo mais livre, tanto que você observa que alguns filósofos daquele período, e alguns filósofos posteriores também, eles eram extremamente iconoclastas, alguns eram abertamente ateus, e alguns, ainda mais na França principalmente, eram extremamente críticos e ácidos em relação à igreja. E não de uma maneira respeitosa, não de uma maneira afável, eram muito críticos mesmo, e alguns propunham até a extinção de igreja, destruição de templos religiosos. Então você tem um momento ali que surge realmente como uma reação, como uma resistência a um pensamento obscurantista. Se hoje a gente pode questionar a igreja, criticar a igreja num país cristão, num país ocidental, devemos a isso. Felizmente devemos a isso. Inclusive no livro do Nietzsche, o Anticristo, ele fala sobre isso. Porque na verdade quando você já via o mundo se encaminhando, o mundo ocidental pelo menos, se encaminhando para um esclarecimento, para uma abertura de pensamento, nesse mesmo instante surge a Reforma Protestante. Eu vou ler para vocês o trechinho aqui. Lutero viu apenas a corrupção do papado, enquanto exatamente o oposto estava tornando-se visível. A velha corrupção, o pecado original, o cristianismo já não ocupava mais o trono papal. Em seu lugar havia vida. E aqui ele fala sobre o iluminismo, sobre o renascimento, um momento de grande florescimento de intelecto, de ciência, de conhecimento. Havia o triunfo da vida. Havia um grande sim a tudo que é grande, belo e audaz. E Lutero restabeleceu a igreja, a atacou, a renascença, um evento sem sentido, uma grande futilidade. Ah, esses alemães, quanto nos custaram. Então, segundo Nietzsche, você tinha um momento no qual a igreja perdia totalmente a relevância e vem lá o Martinho Lutero, vem a Reforma Protestante e resgata isso e atrasa a história da humanidade por mais alguns séculos. Isso segundo Nietzsche, que fique claro, no livro dele, O Anticristo. Então, realmente, se a gente pode questionar isso, é justamente porque a gente tem esse momento na história do Ocidente, que você tem essa ruptura entre o sagrado e o profano, entre a vida religiosa, espiritual, da igreja e a vida do cidadão, a vida política, a vida mundana. Talvez, se não houvesse isso, ainda hoje vivêssemos em teocracias, vivêssemos em países regidos por líderes religiosos, como você observa em certos países do Oriente Médio. Não que não haja um esforço, ainda hoje, em países cristãos, de uma retomada desse tipo de modelo, né? Você tem países aí que são ultra conservadores, ultra fundamentalistas religiosos também, você tem núcleos, tem grupos de pessoas que por elas retornariam sim ao mundo, sabe, antiquado, no qual você tem um líder religioso como o chefe supremo. E há toda uma retórica também religiosa na política, né? Você observa isso no Brasil hoje, com o Sérgio Moro, com o próprio Bolsonaro, né? O Messias Bolsonaro, que
que se revestem de uma aura religiosa sagrada, como se eles fossem alguém enviados por Deus para reger o Brasil. Então isso está presente ainda na retórica política. Então é claro que é muito cômodo e é muito fácil você criticar o cristianismo dentro de um modelo social e político que permite que você faça isso. Isso não quer dizer, e aqui é uma simplificação muito comum, isso não quer dizer que no mundo islâmico, por exemplo, onde há alguns países que são teocracias ou que são profundamente influenciados, mesmo na política, por líderes religiosos, isso não quer dizer que mesmo nesses países não haja críticos, não haja pessoas de dentro da religião e pessoas de fora da religião que estejam questionando isso. Eu vi um documentário recentemente, eu não vou me lembrar o título do documentário, mas eu vi um documentário sobre os ateus no Paquistão, de vários blogueiros, de vários jornalistas, de várias personalidades ateias no Paquistão questionando o modelo religioso lá e político e que estavam sendo perseguidos por causa disso. Inclusive, alguns desses ativistas ateus, alguns críticos da religião lá, foram mortos por causa disso, por causa do ativismo. Então, o fato de você ter um modelo mais fechado, mais repressivo, mais autoritário, religioso, não quer dizer que não haja pessoas que desafiam isso também. Existem muitas pessoas que fazem isso, inclusive muitos jovens muçulmanos, quando vão para o exterior, por exemplo, filhos de famílias ricas no Oriente Médio, na Arábia Saudita, no Irã, ou mesmo no Paquistão, alguns outros países, quando tem a oportunidade de ir para fora estudar, vão para Londres fazer uma faculdade, ou vão para a Inglaterra, vão para a Europa, ou vão para os Estados Unidos, e quando se chocam com outro modelo social e político, essas pessoas tendem a voltar de maneira muito mais crítica para os seus próprios países, e aos poucos, gradualmente, você vai observando também uma reforma de dentro para fora, em algumas vertentes do Islã e em alguns países específicos. A gente tem de pensar o mundo islâmico como algo fechado, como um bloco fechado, como se todo mundo pensasse igual, e é claro que há diversidade, há países mais abertos, mais tolerantes, e há países muito mais repressivos e muito mais fundamentalistas. Então não dá para tentar também pôr todo mundo na mesma categoria, do mesmo modo que não são todos os países cristãos que são iguais. Um país cristão na Europa, por exemplo, tem um perfil demográfico e de comportamento que é muito diferente de um país latino-americano cristão. Quanto mais você vai se aproximando do regional, do local, você vai observando sutis detalhes que fazem toda a diferença no final. Mesmo em religiões, no Brasil mesmo, né, dentro do catolicismo, por exemplo, você tem católicos que são mais fervorosos, católicos que são mais devotos, católicos não praticantes, né, que para mim é uma tremenda contradição, né, alguém que não pratica uma religião que diz seguir. Você tem diferenças e não dá para também tentar pôr todo mundo na mesma categoria. Então, repito, mesmo nos países onde há repressão e onde há autoritarismo e onde há uma grande devoção religiosa muçulmana, por exemplo, você tem pessoas que são críticas disso, muçulmanos críticos e pessoas de fora também criticam. E outro ponto que eu acho também que é mais fácil questionar o cristianismo, criticar o cristianismo do que outras religiões, por exemplo, no meu caso em particular, é porque eu cresci num lar cristão, eu cresci num país cristão e eu morei em países cristãos. Então, a minha relação com a religião cristã é muito mais próxima do que ela jamais será com qualquer outra religião. Durante 20 e poucos anos da minha vida, eu frequentei a igreja, então assim, eu conheço os rituais, conheço as práticas, conheço a retórica, conheço o discurso, conheço o que as pessoas fazem e aquilo que elas não fazem. Então para mim é muito mais fácil criticar aspectos particulares da religião cristã, do cristianismo ou do catolicismo em particular, do que eu poderia questionar o taoísmo, ou o shintoísmo, ou o zen budismo, ou o próprio Islã. Eu penso que para você fazer uma crítica séria sobre alguma coisa, você tem que ter um mínimo de conhecimento essencial para que aquela crítica tenha alguma validade. É evidente que você pode fazer uma crítica superficial sobre as coisas, observando de longe, sem conhecimento de causa, mas é uma crítica superficial, é algo que não tem muito valor. Se eu pretendesse questionar as práticas do Islã, por exemplo, eu teria que dedicar muito tempo da minha vida para ler o Corão, para ler os textos deles, para saber como que é o dia a dia deles e aquilo que eles praticam. Como isso entra em choque também com a hipocrisia deles, eventualmente. Para mim é muito fácil questionar a hipocrisia cristã, porque eu vejo isso diariamente, e ainda hoje vejo. Não é uma questão só da minha infância e adolescência, enquanto eu frequentava a igreja. Eu vejo ainda hoje. Então, para mim, fala muito diretamente. E esse ponto é curioso aqui, eu quero fazer uma observação aqui, que foge um pouco do tema, mas que também tem a ver com isso. Um dos autores que mais me influenciaram enquanto escritor foi o James Joyce. Quando eu li o primeiro livro dele, que é O Retrato do Artista Enquanto Jovem, no ato eu me identifiquei com ele. E tem uma razão muito particular para essa identificação. Porque esse livro específico do Joyce é a história de um jovem católico, que é um alter ego do James Joyce, que é o Stephen Dedalus, em crise com a religião. Então você vê lá o Stephen Dedalus confrontando ali momentos da religião, das práticas do catolicismo, dos rituais católicos, da penitência, da confissão, sendo observado por Deus o tempo todo. E para mim isso dizia muito enquanto experiência pessoal também. O fato de eu ser um católico lendo
também um autor católico cria uma identificação particular nesse sentido. É muito diferente de ler um autor protestante, por exemplo, que tem outros rituais, outras práticas e outra percepção de mundo e outros dogmas também. Ou é muito diferente do que ler um autor hindu, por exemplo, que é uma visão completamente diferente de mundo, diferentes rituais, diferentes concepções, diferente compreensão do que é o ser humano também, de como ele se divide, de como ele se constitui enquanto sociedade. Pessoalmente, eu posso dizer que é muito difícil para nós compreendermos a visão oriental do mundo, a visão do budismo, a visão do taoísmo, a visão do hinduísmo, porque é uma outra visão realmente não apenas de indivíduo, não apenas de vida após a morte, não apenas de transcendência, mas também de visão de sociedade. As relações familiares, as relações sociais deles são muito diferentes. Eu digo isso como alguém que estudou filosofias orientais e religiões orientais, tentando assimilar isso, e é muito conflitante com a nossa experiência cristã, ocidental, de valores mesmo. Então essa visão de dentro que a gente possui, essa visão de quem vivenciou isso durante muitos anos das nossas vidas, nos dá um acesso privilegiado, tanto para acolher isso quanto para criticar isso também. Ver de fora uma religião, ver de fora certas práticas, te dá o distanciamento para você observar e ver, nossa, que absurdo isso. Mas você observar de dentro, ter essa familiaridade com as práticas também te permite um acesso muito privilegiado. E é impossível também negar que muita nossa ética, nossa moral cotidiana descende de uma visão religiosa. As religiões durante milênios foram cruciais para a composição das sociedades humanas. Talvez hoje elas tenham perdido um pouco de espaço em certos países. Tem países onde a religião não faz parte integral da vida das pessoas, como faz no Brasil ou em países latino-americanos. Dificilmente você vai ver na Europa, em certas regiões aí cristãs, né, com maioria cristã, certa devoção que você observa como nos brasileiros. Geralmente questões religiosas nem surgem no dia a dia. Só para você ter uma ideia, na escola, as crianças têm a opção de frequentar ou aulas de ensino religioso, católico, né, que na Espanha particularmente, ou de valores, para aprender valores morais e éticos. Uma minoria insignificante, e realmente insignificante, frequenta a aula de religião na escola aqui. O que alguns teóricos da ciência da religião dizem é que, na verdade, nossos valores morais hoje, embora estejam imbuídos dessa prática religiosa, né, desses aspectos religiosos da antiguidade, que permeiam nossas leis, nossa vida civil, as práticas religiosas já não fazem tanto sentido em certos contextos. Então é como se fosse uma escada que você subiu a escada, chegou a algum topo ali de um estágio civilizatório e você joga a escada fora porque você não precisa mais dela. Isso não quer dizer que para muita gente não seja importante essas práticas religiosas, essa vida enquanto comunidade religiosa. Para muitas pessoas faz sentido isso. O problema que eu percebo, e talvez seja um dos maiores problemas no Brasil hoje, é do fanatismo, e não apenas religioso. Você vê muitas pessoas no Brasil que são fanáticas por qualquer tipo de coisa. São pessoas fanáticas por religião, fanáticas por políticos, fanáticas por time de futebol, fanáticas por algum artista, por algum cantor. Então parece que sempre é uma adesão, sabe, acrítica e frenética em torno de certos assuntos. É como se você não pudesse seguir certas coisas, certos princípios, e ao mesmo tempo exercer a reflexão. É como se para você seguir aquilo ali, você tivesse que abandonar o pensamento próprio individual. Devesse seguir com a onda. E isso é muito perigoso em todos os aspectos. E não apenas no religioso, não. Você seguir cegamente um político é muito perigoso. Você seguir cegamente um time de futebol ao ponto que você tem que sair do estádio e brigar com outras pessoas de outro time, isso é ridículo. Então, para concluir, de fato é realmente muito simples e muito fácil criticar o cristianismo estando em países democráticos, no qual você tem essas liberdades, no qual você tem esses direitos. Eu não trocaria essa liberdade para estar num país repressivo, numa teocracia, no qual eu não pudesse dizer essas coisas. Por outro lado, assim como qualquer outra liberdade, ela também tem os seus limites. Até o limite que você pode ofender essas pessoas ou ser um escroto. Basta de pensar no caso do Charlie Hebdo, a revista francesa que foi atacada por fundamentalistas islâmicos e mataram vários jornalistas, mataram várias pessoas da equipe do jornal. Eles fazem uma crítica religiosa não apenas contra muçulmanos, mas contra cristãos também, que é extremamente de mau gosto mesmo. É claro que isso não justifica que fundamentalistas vão lá e matem essas pessoas, mas é um tipo de crítica que é ofensiva e que é desrespeitosa e que, para mim, não cai bem para qualquer religião que for. A crítica racional de costumes, de práticas, de dogmas, de conceitos é totalmente válida e é bem-vinda, na verdade. Que você possa fazer isso é fundamental para o pensamento crítico, mas também é preciso saber aí os limites do respeito também, né? Os limites de você respeitar pessoas que optaram por seguir aqueles dogmas, mesmo de maneira acrítica, mesmo de maneira fanática. Bem, também não sei até que ponto que é uma escolha, né? Você ser fanático, mas aí é uma outra questão.
Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre essas questões aqui de ser fácil criticar o cristianismo estando num país democrático. Se isso é uma vantagem ou uma desvantagem. Eu acho que é uma tremenda vantagem. E se essa desculpa que o Fogaça deu agora nesse novo vídeo colou ou não, se você acha que as pessoas vão perdoar ele agora, porque tem muita gente agora indignada com ele. Deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no apoia e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.